Este 7º episódio do Sob Controle aborda uma ferramenta essencial quando queremos fazer negócios com as nossas empresas. Seja para buscar investidores, seja para vender o nosso ativo, mas poucos sabem fazer corretamente: o pitch deck. Um enxoval de materiais que explicam de forma resumida quem você é, onde quer chegar e por que você é diferente. Aproveitem! Hoje é um dia de dicas valiosas da nossa equipe de especialistas. Começa agora mais um episódio do Sob Controle. Sobre direção e produção da Audioria, hoje contamos com a já conhecida equipe de heads da Pipeline Capital: Alonso Rachevski, Felipe Wasserman, Paulo Sareta e eu, Cadu Pedreira. Um deck precisa, na verdade, responder 3 perguntas. Essa questão da dor é muito importante, Felipe. Todas as coisas que tem no deck pode afetar seu valuation. Vamos começar aqui com a primeira pergunta, que deve resumir o que é um deck. Qual é a sua importância? Então, Cadu, o deck é como você vende a sua ideia, né? Como um modo simples de você vender essa ideia. Mas ele tem que ser bem completo. Às vezes as pessoas acham que vender sua ideia é somente o conteúdo que você bota o texto, mas não é não. Tem que ter uma historinha bem contada, tem que ter um design bem feito. Tudo isso montando numa história que faça a pessoa vislumbrar seu sonho numa apresentação. Bom, você falou aí de algumas etapas. Quais são as etapas para se construir um deck? Então, a gente vai falar muito nesse podcast sobre todas as etapas. Mas, para resumir bem, um deck precisa, na verdade, responder de modo bem completo 3 perguntas. E quais seriam elas? O tamanho do problema, qual é a solução para o problema e por que você e sua empresa são a solução do problema. Traz para a gente aí algum exemplo, Felipe. Então, eu sempre falo nas aulas que eu dou, nas mentorias, um exemplo simples, assim, por exemplo, eu vou criar um mercado de viagem de turismo para Marte ou para a Lua, para Marte. Qual o tamanho do mercado? Eu acho que todo mundo gostaria de ir a turismo, conhecer Marte, ver a Terra lá de cima e tudo mais. Qual seria a solução? Um foguete movido a gasolina, diesel, que voa para Marte, chega e volta rapidinho. Você é capaz de fazer isso? Não tenho a menor ideia como faz isso, mas está dentro. Então, ele não tem uma das 3 partes. E aí ele não funciona. Se as 3 coisas não se conectarem, a ideia não funciona muito bem. Bom saber que você não é capaz de levar a gente para a Lua. Mas como começa esse seu deck? Então, agora falando sobre um deck formal, né? As coisas que tem que ter num deck. Então, as primeiras 3 partes do deck é a capa, né? O que você precisa ter na capa? Na capa, basicamente, tem que ter o logo da empresa, uma frase chamariz, o seu slogan, e o que você quer com aquele deck, né? Ou se é uma captação, se é um aporte, se é uma série A, e tudo que você está querendo com aquele deck para já abrir, tá? Então, isso é o que tem que estar na capa de modo bem simples e direto. A segunda página, e é uma página que a gente utiliza muito como padrão aqui na Pipeline, que a gente chama de chamariz, que é tipo uma frase muito forte para fazer as pessoas quererem continuar, uma frase, uma resposta, uma imagem, qualquer coisa, uma mensagem muito forte para as pessoas quererem continuar vendo o resto do deck. Por exemplo, a gente teve uma empresa de fraude e a frase inicial é: Brasil é o primeiro colocado mundial de fraude online. Então, uma informação interessante que a maioria das pessoas não sabem, isso faz com que abra a cabeça das pessoas a querer saber mais sobre aquele assunto. A gente já falou sobre turismo e tudo mais, e sempre procurar uma frase bem forte para atrair, que a gente chama de chamariz. Então, depois do chamariz, que na verdade é uma frase forte para falar sobre o problema em si, a gente tem, nos slides seguintes, a gente faz um desenvolvimento do que é esse problema, do que é essa dor, né? Então, qual o tamanho dessa dor, como essa dor afeta o mercado, as pessoas, o consumidor. Então, é um desenvolvimento sobre o tamanho, o que é essa dor. Logo depois desse chamariz, que é um slide, a dor que normalmente vai entre 2 e 3 slides assim, você vem com a solução, que é o seu problema, é o seu produto. E como a sua solução, o seu produto, resolve essa dor. Então, aí tem vários modos de você apresentar, mas esse é o coração da apresentação, é onde você vai realmente falar da solução, né, do seu produto. Então, você pode botar fluxograma, você pode botar exemplos, você pode botar
todos os serviços, como eles fazem, transcrever o serviço. Isso tem que ser bem didático e bem design para você ver, sabendo que, em muitos casos, né, tem vários tipos de apresentação, a pessoa vai receber aquela apresentação e não tem necessariamente alguém apresentando. Obviamente tem apresentações de apresentação, a gente vai falar isso em seguinte, mas ele tem que ser bem didático de como funciona a sua solução, de modo que a pessoa que esteja vendo se sinta confortável que essa sua solução vai resolver o problema acima. Essa questão da dor é muito importante, Felipe, porque é muito mais fácil você vender aspirina do que vitamina. As pessoas não estão dispostas a comprar aquilo que não resolve, não cura uma dor aparente. E você associar o produto que resolve esse problema, esse grande problema, é um início bem importante. Mas depois desse início, o que vem? Mercado, time... Cadu, uma das coisas mais importantes que tem num deck para um investidor, imagina a seguinte situação: um investidor que não sabe o que é a sua empresa, por mais que a gente coloque logo de início as palavras-chave, né, que já dá uma pista do que é, ele quer saber o que é o mercado onde a pessoa atua, a empresa atua, quem são as pessoas que estão por trás, quem são os acionistas e quem são os competidores. Né? Então, falando um pouquinho de cada um aqui, falando um pouquinho dos acionistas, é muito importante saber quem é que está por trás daquele empreendimento. Qual é a participação, se tem uma participação pulverizada, se tem um ou dois acionistas que têm uma participação mais pesada. Isso reflete um pouco do perfil da empresa. Sobre o mercado, aquilo que a gente já falou em outros episódios, sobre a baixa barreira de entrada que as empresas de tecnologia têm, quando a gente desenha o ecossistema, só abrir um parênteses aqui sobre o nosso Escape Report, né, que a gente faz há 2 anos, onde deixa claro o ecossistema do mercado digital, é super importante para o investidor entender onde essa empresa está inserida, se ela consegue delimitar as suas fronteiras e qual é o caminho que está seguindo o mercado que ela atua. É muito comum, quando a gente começa a trabalhar em mercado e discutir com o cliente, o próprio cliente não ter isso muito claro. Assim como ele não tem muito claro os competidores. Aqui vale um rápido comentário que, quando nós começamos a desenvolver decks para os clientes, a gente provoca uma série de insights e uma série de incômodos, né? Que até algumas vezes mudam aí o rumo das empresas. Alô, e tem a questão dos competidores também, da concorrência, que é importante ter isso mapeado para entender quais são os principais players, qual é o tamanho desse mercado e uma busca constante atrás de diferenciais da sua empresa, né? Mas às vezes isso não é suficiente para chamar atenção. Felipe, como é que faz para uma empresa brilhar? Aí que é a cereja do bolo, né? A parte que você precisa surpreender. Você já falou que você tem uma solução boa, já falou do mercado, já falou da concorrência, mas é dizer por que agora você é o grande diferencial. Então, o que é importante botar aqui nessa hora, a gente sempre brinca que é tipo quando você entra no American Got Talent, lá que você conta uma historinha bonita e depois você surpreende, agora é a parte da surpresa. Então, você tem que botar as suas conquistas. E conquistas podem ser várias coisas. Pode ser conquistas como se fosse a história da empresa, você sair um artigo, pode ser prêmio, pode ser prêmios da empresa ou prêmios até dos próprios líderes, assim, que revitaliza o time. Uma coisa muito importante como conquista, né, que as pessoas, que não é conquista em si, mas ela tem esse simbolismo, que é a sua base de cliente. Quando as pessoas veem lá que você já tem uma base de cliente, elas já reconhecem algumas marcas famosas ali, ela acaba criando uma credibilidade para a sua empresa e um tamanho para ela, que às vezes só na explicação não funciona. Então, você é uma empresa de e-commerce, aí você fez o e-commerce de uma marca gigante e tal. Você fala, putz, essa empresa já é interessante, olha que tipo de cliente ele tá. E aí, no final disso, assim, a gente sempre brinca que caso você consiga, né, sempre interessante, é você pensar num slide, o super diferencial da empresa. Se você quisesse que ficasse na cabeça do investidor, quem está lendo, uma super conquista para dizer que essa empresa é do caramba, que é incrível essa empresa, o que seria essa única imagem, né? E a gente trabalha com várias empresas, a gente sempre tenta atiçar isso nos nossos clientes, tipo assim, se você falasse uma frase e ficasse na minha cabeça, o que seria sobre vocês? E às vezes é um líder, às vezes é uma imagem, uma frase, um super cliente, um
uma recomendação de alguém, pode ser várias coisas para mostrar esse diferencial. E a gente não pode esquecer também da parte financeira. Aí é com você, Sareta. Cadu, essa é a parte que eu mais gosto, né? Assim, de nada adianta você ter a solução para um problema se ele não for viável financeiramente. Qualquer investidor, ele vai olhar para a performance da empresa para ver se ela dá ou não retorno. Então, mostrar o histórico da empresa e as projeções muito bem embasadas são, na verdade, o arremate final para você convencer o investidor que o negócio dele tem valor. E aí, nos setores em que a gente atua, como marketing, tecnologia, e-commerce, a gente costuma mostrar o histórico e as projeções de receita, EBITDA, CAC, que é o custo de aquisição de cliente, e o LTV, que é o Lifetime Value. Em alguns casos, o número de clientes e ticket médio também são bastante relevantes para suportar as teses de crescimento. E o balanço patrimonial também é importante para os investidores terem uma ideia se a empresa está endividada ou não, qual é o capital de giro dela, e etc. E, Sareta, continuando com você, quais são os requisitos do investimento e valuation? Cadu, depois de que o investidor está convencido a comprar sua empresa ou uma fatia dela, ele vai te perguntar, ok, quanto que você precisa de investimento e para quê? Qual que é a finalidade da captação? A gente está falando de um cash out ou de um cash in? E essas respostas deveriam estar no deck para evitar que tenha idas e vindas desnecessárias. Fora esse que a gente já falou, existem algumas outras coisas extras que valem a pena colocar no deck? Na nossa opinião, o deck ele não deve ser muito extenso, especialmente para empresas de pequeno e médio porte, tá? Os investidores eles são objetivos, têm pouco tempo, e se a gente conseguir cobrir esses pontos que a gente acabou de falar anteriormente, já deveria ser o suficiente para despertar ou não o interesse dele. E aí, havendo interesse, a gente pode marcar rodadas de interação com a administração e seguir com a negociação. Fora isso, o que a gente já falou aqui, mas é importante ressaltar, que todas as coisas que tem no deck, ele pode afetar seu valuation. Então, o seu tipo de crescimento, qual a qualidade do seu time, qual a qualidade do design, qual o nível de solução, o tamanho do mercado, tudo isso, quando o investidor está vendo o seu deck, ele vai fazendo conta na cabeça dele para saber quanto vale a sua empresa. Quando você estiver montando o deck, todas essas coisas você tem que prestar muita atenção para saber o quanto que isso está sendo um simbolismo ou está significando em relação ao valor da sua empresa. Então, é bem importante olhar todas essas partes como um negócio separado e ver o valor de cada uma dessas coisas que tem sobre o valor extra da sua empresa. E aí, reforçando aí que o Sareta acabou de falar sobre para quê, isso também importa muito no valor da empresa. Se é para uma venda da empresa, se você quer vender só uma parte, 10%, as pessoas normalmente que investem querem ver crescimento, botar o dinheiro para crescer, para que valha mais. Se você compra mais que 50%, às vezes tem um cash out e tudo mais, e isso pode mudar o valuation da empresa, porque a maioria dos investidores querem botar dinheiro para a empresa crescer e não somente para pagar salários do CEO. Então, tudo isso afeta o valuation da empresa, isso tem que estar tudo bem claro no deck. Então, mas o deck não é só isso, certo? A gente tem um outro lado que é a audiência, que é quem vai escutar esse material. Como é que é essa questão da audiência, Alon? Você faz um deck para todo mundo ou você prepara um deck para determinados tipos de audiência? Cadu, 80% aproximadamente do deck, ele é igual. O que difere é que as empresas elas têm o potencial de ter negócios, por exemplo, locais ou regionais ou até globais. Se um negócio é feito para o Brasil tão somente, o deck é diferente de um negócio de escala regional e até global, como eu acabei de dizer. Então, algumas partes financeiras, que o Sareta comentou agora, de mercado e assim por diante, mudam. Então, conversando com o nosso cliente, a gente consegue determinar a vontade dele e as oportunidades que podem acontecer. Não é comum, a gente tem clientes aqui na casa que a gente, às vezes, almeja só um território e acabam caindo oportunidades maiores. E já temos planejado os decks para o mercado local. Normalmente a gente faz bilíngue, inglês e português, para investidores externos. Mas algumas vezes a gente também já deixa pronto algumas partes que mudam a escala pela regionalidade. Felipe, sobre o deck e audiência, tem outro ponto. Esse material ele tem que se explicar sozinho
ou ele tem que sempre ir acompanhado de alguém? Como é que é essa dinâmica na hora de expor e de falar o pitch para um investidor ou para um comprador? Então, muito importante, é uma grande diferenciação essas duas coisas em como você apresenta, né? Tem o deck, que ele tem que ter autoexplicativo, então muitas das coisas que a gente falou no deck daqui é ele tendo todas essas informações para que ele seja autoexplicativo, né? Que você receba ele sem a sua persona, e a pessoa que estivesse vendo, além de criar o interesse e ter a vontade de ver ele inteiro, ela consegue entender o produto, né? E tem outro deck, que é o deck que vai vir com você junto na apresentação. Esse é um pouco diferente, ele é mais focado em design, ele é menos conteúdo, porque ninguém quer e ninguém gosta de uma apresentação que tem um apresentador lá que fica olhando atrás para a apresentação, lendo o slide. Então, é um deck muito mais de suporte, né, que ajuda no storytelling, mostra números, mostra gráficos, mas ele não é excesso de conteúdo. Então, tem essas grandes diferenciações, né? E uma coisa que a gente fala também aqui, até para terminar esse podcast, que é um podcast um pouco mais denso dessa ferramenta, não existe somente o deck, né? A gente faz o one-pager, que é a versão resumida do deck, a gente faz o teaser, que é a versão resumida, mas sem a empresa, porque às vezes tem o NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, e tem uma coisa que a gente sempre ajuda no treinamento, até para você conseguir criar o storytelling do deck, que é o famoso elevator pitch, né? O elevator pitch, tradução direta, é como se fosse um pitch no elevador. É para você se imaginar numa situação que o investidor dos sonhos, a empresa dos sonhos, está ali do seu lado no elevador e você tem 1 minutinho para explicar o seu sonho para ele, qual é a essência desse sonho, né? Obviamente, você não vai perder tempo falando dados gigantes de mercado ou coisas que você acha que ele já saberia. Você iria direto para o sonho. E aí é sempre pensar o que ele consegue botar em 1 minuto para que, com isso, ele tenha interesse em marcar uma reunião contigo depois de saber mais detalhes. Então, Elevator Pitch também é uma das opções de comunicação para levar para o deck, né? Isso tudo falando, o deck é uma ferramenta interessantíssima. Todas as grandes empresas do mundo, como Facebook, Google, já tiveram que fazer um deck, apresentar o deck para investidores, né? Se você procurar na internet, você até acha eles, e conseguiram chegar até hoje. Então, até empresas pequenas, a empresas grandes já tiveram que passar por essa fase. Bom, agora vamos finalizar o nosso podcast de hoje com dicas finais. Alon, o que você pode dar como dica para quem está montando ou precisa montar o seu deck, seu pitch deck agora? Como vocês perceberam, o deck ele é o seu plano de negócio dentro de uma estrutura organizada. Uma vez que você começa a fazer o deck e você vai perceber que tem algumas lacunas na sua empresa ou no seu próprio plano de negócio. Tem um lado aqui muito bom no deck, que ele provoca algumas definições que a sua empresa precisa. E um segundo ponto é que muitas vezes o deck ele consegue estruturar de tal maneira a empresa que acaba até virando uma versão, claro, nas suas devidas funções, como uma boa apresentação da sua empresa. Eu sempre comento aqui com as pessoas que trabalham aqui na Pipeline que empresas de capital aberto, elas têm um deck no seu site de relação com o investidor, né? Porque elas têm que vender o tempo inteiro, dia a dia, as suas ações. Então, tá ali um bom exemplo do que é um deck, ou algumas informações. E aí entra um outro ponto, que é o formato do deck. O mercado de investimento, o mercado financeiro, que é o pai aí desse mercado, ele determinou uns padrões e a gente acha que na evolução do mercado a gente consegue trazer novos formatos como áudio, vídeo, então até podcasts. A gente vai ter uns próximos edições que a gente não vai falar exatamente de deck, mas a gente vai introduzir alguns mercados e algumas informações de alguns clientes nossos. Essas são as evoluções. Então não encare o deck como um simples relatório de captação de investimento. Ele pode ser muito mais para a sua empresa. Legal. Espero que as dicas tenham sido úteis para você. E com isso a gente encerra o 7º episódio do Sob Controle, o podcast semanal da Pipeline Capital. Esperamos o seu comentário ou sugestão para o nosso programa através do nosso WhatsApp 11 5199 0880. Para seguir a Pipeline Capital no LinkedIn, você já sabe. Acesse linkedin.com/company/Pipeline Capital. E até o próximo episódio.
Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, direção de conteúdo de Will Prestes, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob Controle é mais um podcast Audioria. Eu quero uma Havaiana, você compra? Compra 2, porque o cachorro vai comer uma.